O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a melhor palavra para descrever o que acontece atualmente na faixa de Gaza é genocídio, sim. A declaração reforça a posição crítica do governo brasileiro em relação às ações de Israel contra a população palestina. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão. Bora lá! Os nomes aos bois, Daiane. Tem sido muito importante dar nome aos bois e, nesse caso, é importante, sim, dizer que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. E muito importante que o Lula tenha falado isso onde falou, como falou, né? Exatamente, Ana, porque tem toda uma importância. O Lula já se manifestou, já chamou o genocídio de genocídio. A gente vem falando sobre isso há um certo tempo, porque não dá para chamar o que Israel e o que os Estados Unidos financia contra Gaza de ataque ao Hamas, de guerra contra o terrorismo. É um genocídio orquestrado com motivos reais, claros, que já foram, inclusive, ditos. Eu não vou esquecer de um encontro que o Trump teve com o líder israelense, que ele diz assim, não, porque a gente quer fazer outras coisas, a gente tem planos para fazer em Gaza. E depois ele fala sobre resort de luxo em Gaza. Então, é algo muito, muito claro, muito nítido do que se tenta fazer naquele território. E se a gente for olhar, inclusive, para o passado, para o próprio Oriente Médio, a gente tem grandes problemas com o pós-guerra causado pelos Estados Unidos, seja no Golfo, seja no Irã, seja no Iraque, seja no Afeganistão. Os Estados Unidos, eles deixam destruição por onde eles passam. Não vai ser diferente em Gaza. E aí tem uma questão, né? O Lula, quando ele chega no encontro geral da ONU, na Assembleia Geral da ONU, com todos os líderes mundiais, exceto, inclusive, a Palestina, que foi impedida de estar ali, ele fala sobre o povo palestino, ele dá os nomes, ele chama a limpeza étnica, de genocídio, e ainda fala sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, pouca gente fala, Ana, que é a utilização da fome como arma de guerra. E é exatamente isso que a utilização da fome é em Israel, é em Gaza por conta de Israel. Para quem não sabe, a gente já falou aqui, mas para alguns palestinos que ainda estão em Gaza, para conseguir comida, precisa fazer um cadastro com a ajuda humanitária, bem entre aspas, de Israel, e você tem que fazer um reconhecimento facial toda vez que você vai lá pegar alimentos. Então, o que é que eles estão fazendo com esses dados dos palestinos? Para que esse tipo de tecnologia sendo utilizada no momento de conflito de guerra? A gente também já viu outros momentos de ajuda humanitária que não é entregue para o povo palestino em Gaza, de caminhões em que as pessoas simplesmente atiram, os soldados israelenses simplesmente atiram contra os palestinos que estão famintos ali nos caminhões. Então, a gente tem muito crime de guerra registrado. E o mundo, em muitos quesitos, continua calado. E a gente vai falar até do Brasil, tá? Vou te pedir, Ana, para trazer o discurso do Lula, que é extremamente necessário, forte e potente, mas até o começo do ano, o Brasil ainda tinha relações comerciais amplas com Israel e ainda tem. Isso é importante. Vamos lá, por favor. Bora. Nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra. E o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá
como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Caraca! Quanto mais eu ouço desse discurso do Lula, mais eu descubro o quão importante ele é historicamente. Sim. Nos Estados Unidos, dizer o anfitrião aqui impediu o representante da Palestina de estar aqui. E Exatamente. dizer que estão fazendo um genocídio em Gaza. Caraca. Exatamente. Ana, é fantástico e muito esquisitas. Né? Nomear, falar do Mahmoud Abbas, é importante o Lula lembrar disso, porque o Brasil reconhece, mais uma vez, assim como outros países também já reconhecem, Palestina como um Estado. Palestina não é uma península de Israel. Palestina é um Estado. Gaza é uma região que sofre com conflitos por décadas, sim. No entanto, desde o último ano, né, desde o que aconteceu neste último ano, a gente vem acompanhando a destruição em massa de todo o território de Gaza e a morte, né, dos palestinos. E assim, eu estou procurando uma palavra que não seja gentrificação, que não seja limpeza étnica, que não seja genocídio, mas tudo isso são singulares e sinônimos para o que vem acontecendo, é exatamente isso. E o Lula traz uma coisa que é muito importante, que é o olhar dos judeus, até porque toda vez que você fala de Israel, critica alguma política de Israel, automaticamente vem a galera que diz, não, mas vocês estão sendo semitas, vocês estão, isso é antissemismo, isso é aquilo, e etc e tal, e ignoram o sionismo, inclusive. Né? Então, só o povo de Israel sofreu, para algumas pessoas, infelizmente. Não é à toa que até hoje a direita brasileira ainda sai, tem coragem de sair nas ruas, falando em democracia e liberdade, levando a bandeira de Israel por aí. Eu acho que eles nem sabem o que significa. Eu até arrisco a dizer que os cristãos brasileiros não sabem nem que Israel não se exalta o cristianismo, que não se prega o cristianismo, eles acreditam que... Não sabem. Não sabe. Eu realmente acho isso, Ana, e é violento, é absurdo a gente estar acompanhando isso. Agora, eu acho que a gente precisa lembrar também de uma outra coisa. Vou te pedir para trazer uma imagem, não é uma crítica ao Lula, tá? É uma necessidade da gente ter um olhar. Já falei que o Lula levou, em um outro corte, que o Lula levou a Sônia Guajajara nessa comitiva para a ONU, é muito importante, a gente vai ter a COP30 no norte do país, a gente tem, nesse ano, inclusive, uma informação que é dolorosa, que é o crescimento do assassinato de indígenas no Brasil. E esse crescimento ele não se deu hoje, inclusive. Desde que se começou a pesquisar a morte de indígenas no Brasil, e eu lembro muito bem, por exemplo, de um dado de 2006, tá, Ana? Que a direita, na época, utilizava para dizer, está vendo aí, vocês elegeram o presidente Lula e os indígenas estão morrendo mais. Não estão morrendo mais, a gente começou a pesquisar. Eu acho que isso também é importante. Quando você começa a ter institutos, começa a ter análise, começa a ter olhar, os dados eles surgem. Só que a gente tem aqui uma questão que é voltada para a falta de demarcação de territórios e terras indígenas. A gente precisa que o Lula reconheça no Brasil também um grave conflito, que é o conflito, que é o genocídio dos povos indígenas, pelos conflitos de terras. E a gente, recentemente, no mês de agosto, agora mesmo, o Lula já demarcou mais 4 territórios. Existe uma aceleração desses processos de demarcação, isso é importante que seja feito, mas é necessário a intensificação, o fortalecimento também de instituições como a FUNAI, como o Ministério dos Povos Indígenas. O Lula também, muitas vezes, ele fecha os olhos para o genocídio da população negra, e se um jovem negro, ele tem 4 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco, é impossível ignorar que existe um genocídio. O Lula, ele tem ao lado dele gente como Rui Costa, que já discursou dizendo que a morte de
12 jovens, que foi a chacina do Cabula, era um golaço da polícia. Então, também é muito fácil você apontar o genocídio no país do outro, mas é necessário você se voltar para o seu país, sobretudo porque o ano que vem é um ano eleitoral. E eu acho que o discurso do Lula é um discurso importante para a gente aprender também a votar em governadores, a votar em senadores, a votar em deputados, porque se o Lula hoje, entendendo que existe um genocídio na Palestina, entendendo que existe um genocídio dos povos indígenas e povos negros, ele não consegue avançar em algumas políticas para melhorar e para acabar com esse genocídio, imagina o Lula ainda com menos força num Congresso, num Senado, Ana. Imagina, se o Lula não consegue unificar um Brasil com políticas melhores, quem vai conseguir fazer? Então, é importante que a gente se volte para isso, tá? Vou voltar do primeiro ponto, Dai. Nome aos bois é importante. Dar nome às coisas e dar nome aos processos e identificá-los, às vezes as pessoas ficam muito assustadas ou melindradas com os termos, mas será que genocídio não é um termo muito forte? Eu não sei, exterminar uma população inteira não é uma ação muito forte? Ações terríveis merecem nomes terríveis também. E muitas vezes a gente tem pudores, né, de nomear aquilo que está acontecendo. E, de fato, o Brasil está tendo uma coragem nesse momento diante do mundo, que não é pouca diante das pressões, de dizer, olha, está acontecendo um genocídio em Gaza. E o Brasil já vem dizendo isso há muito tempo. Falta, concordo plenamente com você, Daiane, que a gente comece a reconhecer também aquilo que acontece no nosso território e também dar nome para isso, né? Enfrentando as reações, enfrentando as pressões que também acontecem dentro do nosso território. Né? Então, quando a gente resiste a dizer que há um genocídio do povo indígena no Brasil, a gente também ignora, né, e mascara uma coisa que está acontecendo na nossa cara também, né? E se isenta da responsabilidade pelo que acontece também no país. Que essa coragem que a gente está tendo e está demonstrando, e essa força, ela consiga se reverter para cá também. Eu sei que as pressões são diferentes, né, e as posições são diferentes, mas o Brasil pode sim, e a gente está tendo uma prova disso nesse processo todo, né, do ataque à soberania do país, que é o grande tiro no pé, né, que os bolsonaristas se deram. O ataque à soberania do país fortaleceu o país internamente. A união que se provocou diante desse ataque permite que a gente consiga barrar o próprio golpismo dentro do país. Tá sendo contido a duras penas, sim, mas porque a gente tem uma coesão em torno disso. Então, que tal se a gente também conseguisse usar para resolver injustiças históricas que são cometidas dentro do país e que é isso, a gente resiste muitas vezes a olhar, nomear e tornar a coisa real, né? Nomear é isso também, quando a gente dá nome para a coisa passa a existir conceitualmente, né? Então é por isso que a gente precisa, né, reconhecer o que é feito rotineiramente, né? Não está sendo feito apenas neste momento, é feito rotineiramente com o povo indígena no país, né? Ficamos por aqui, Dai? Ana, só queria colocar esse comentário aqui, que é o Denis, Aham. que não adianta nada fazer discurso e Boa. continuar com contratos com empresas israelenses. Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Exatamente, exatamente. Vamos começar a levar isso também adiante lá fora também, né? Ficamos por aqui e chat a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.